Olá pessoal, e o tema de hoje é insegurança alimentar, mais conhecido aí por parte da população como fome. Recentemente, aconteceu aqui no Distrito Federal, pela primeira vez, uma pesquisa institucional tratando sobre esse tema, insegurança alimentar ou fome. Essa pesquisa, ela tem como dados o ano de 2021 e foi publicada no ano passado, mas tomou uma proporção considerável essa semana, porque foi publicado nos veículos de comunicação. E a minha responsabilidade hoje é esclarecer e traduzir para vocês o que significa essa pesquisa. Alguns jornais divulgaram que 21% dos domicílios do Distrito Federal vivem em insegurança alimentar. Bom, vamos lá. 79% dos domicílios do Distrito Federal vivem em segurança alimentar. 12,9% vivem aí uma insegurança leve. Ou seja, o pesquisador, quando ele aborda, por exemplo, uma mãe de família, ou quem está sendo pesquisado, ele faz diversas perguntas. Dentre elas, existe a pergunta onde o pesquisador fala assim, olha, eu não passo fome, mas eu tenho medo de no futuro passar fome, tendo em vista isso, isso e isso na minha situação. Então, quando a gente fala de insegurança leve, onde tem 12,9%, a gente está falando de um temor de passar fome no futuro. Ou seja, em 2021, no ápice da pandemia, existia essa pesquisa que falava sobre esse número. Insegurança moderada. 4,2% dos domicílios do Distrito Federal, segundo a pesquisa, vivem em insegurança moderada. Bom, o que seria? Um exemplo que eu tento passar para vocês. Aquele caso da mãe, por exemplo, à noite ela, por necessidade, come ali o angu para deixar um pouco mais de alimentação para o seu filho, para dividir um pouco mais a alimentação no prato. Ou seja, é a redução ou da quantidade ou da qualidade da refeição ou das refeições daquela família. E vamos entrar agora na insegurança grave, a insegurança propriamente dita. Ou seja, 3,9% dos domicílios do Distrito Federal, segundo a pesquisa, vivem nessa insegurança grave. Quando falta, por exemplo, ao menos ali uma refeição. Faltou uma refeição, é considerado, segundo a pesquisa, insegurança grave. O governo do Distrito Federal vem avançando arduamente no combate à fome. Lembrando a vocês que não se trata só de pagamento de benefícios. É preciso falar em reaquecimento da economia, em qualificação da população em situação de vulnerabilidade, geração de emprego, geração de renda perante a população, o empreendedorismo. Então, o governo do Distrito Federal vem avançando bastante em todas as políticas públicas que envolvem o combate à fome. Aqui, a gente não foge do problema, a gente enfrenta. Quando sai uma pesquisa tratando desse tema, muitas pessoas tendem a imaginar que isso é negativo. E não, é muito importante ter pesquisas. O que embasa uma política pública, o que embasa uma gestão governamental, são as pesquisas. E eu quero frisar com vocês, é a primeira vez que essa pesquisa acontece aqui no Distrito Federal. Bom, eu tenho propriedade para falar dessa pesquisa, porque eu assumi a gestão das sedes bem no início da pandemia. E o ano de 2021 foi o ápice da pandemia. Todo mundo aí lembra que os comércios foram fechados, muitos empregos foram colocados em risco, grande parte da população viveu numa instabilidade financeira. Então, o ano de 2021 foi um ano de guerra social no mundo inteiro. E aqui no Distrito Federal foi quando surgiu também o cartão Prato Cheio. Eu tenho muito orgulho de falar do cartão Prato Cheio, que surgiu exatamente nesse momento de crise mundial, onde não existia ali fornecedor à disposição, o preço da alimentação havia aumentado drasticamente, existia dificuldade de fornecimento e distribuição em todo o Distrito Federal e era preciso haver uma ação governamental que já pensasse no fim da pandemia. Outra política pública muito importante no combate à fome são os restaurantes comunitários aqui do Distrito Federal. Foi o Ibanez que determinou que todos os restaurantes comunitários fornecessem ali o almoço a R$1. Bom, de lá para cá, do ano de 2021 para cá, o que já avançou? Além de licitar novos restaurantes comunitários, nós temos também aí a projeção de 3 refeições. Vários restaurantes comunitários do Distrito Federal já contam. Então, a população consegue fazer 3 refeições diárias a R$2. Quem aí não lembra, ou quem aí vivenciou, uma refeição apenas no almoço a R$3. E agora a população tem acesso a 3 refeições por R$2. Vamos falar aqui também sobre a pesquisa. A pesquisa nos mostrou que o sol nascente está no topo do ranking de insegurança alimentar. E uma notícia importantíssima para a população. Justamente no próximo mês será inaugurado o restaurante comunitário da região do Sol Nascente Pôr do Sol. Outra informação muito importante.
Foi na gestão do governador Ibanez que os restaurantes comunitários passaram agora a funcionar, inclusive nos domingos e feriados. Ou seja, a população não tem que frear a sua alimentação nos restaurantes comunitários. Todos os dias é possível ter acesso. A cada renovação de contrato, a gente vem ampliando o café da manhã e os dias da semana. Precisa ficar claro que quando a gente fala de insegurança alimentar ou do combate à fome, não é só com o pagamento de benefícios que a gente resolve essa questão. É preciso falar, por exemplo, do reaquecimento da economia, da geração de emprego, da qualificação. Então, um trabalho conjunto e muito importante é através do Qualifica e do Renova DF. Uma nova pesquisa já está sendo feita e ela tem como base o ano de 2023 e vai ser divulgada em 2024. E eu tenho certeza, e assina embaixo aqui, que essa pesquisa ela vem com um impacto muito mais positivo e favorável. Quando eu falo para vocês que existe apenas 3,9% das residências do Distrito Federal vivendo em insegurança alimentar grave, eu também digo para vocês que, lamentavelmente, ainda existe esse número. E é exatamente de forma muito ferrenha que tanto a Secretaria de Desenvolvimento Social como todo o governo do Distrito Federal vem trabalhando arduamente na solução dessa problemática.